antes do primeiro choro, antes do primeiro passo, antes da primeira respirada, antes mesmo até do seu corpo, havia um espírito, um ser consciente, um ser antigo, um viajante dos tempos, que aceitou voltar, e voltar não por acaso, mas por necessidade de aprender, por desejo de reparar, por amor em evolução. A reencarnação não é uma punição, é uma oportunidade. E começa exatamente aqui, por respeito à sua história imortal. A evolução da nossa consciência faz a gente perceber a necessidade de nos conhecermos melhor. É o famoso conhece-te a ti mesmo. E para quê? Para quê? Sabe para quê? Para o entendimento e para o melhor aproveitamento do nosso planejamento reencarnatório. Pois é, você achava que você tinha livre-arbítrio, né? Até tem, mas dentro daquilo que você planejou dentro dessa encarnação. Dentro daquilo que você se propôs a realizar aqui nessa vida, antes de nascer. Sabia? Aí você usa o seu livre-arbítrio como você bem entende, que é bem o que a gente faz mesmo. Mas quando a gente se distancia daquilo que foi o nosso projeto inicial reencarnatório, a vida vem dar uma rasteira na gente. Por quê? Para trazer a gente de volta ao plano original que nós mesmos traçamos. O seu livre-arbítrio não é tão livre quanto você pensa. Você o amarrou e você pediu para ser assim. Nada na vida é improviso profundo. Cada existência é uma aula cuidadosamente preparada. Família, limites, desafios, talentos não são sorte. São conteúdos pedagógicos da alma. Os espíritos escolhem ou aceitam os cenários que mais favorecem o seu crescimento moral. Alguns vêm para aprender a amar, outros para aprender a perdoar, outros para aprender a respeitar e outros ainda para desaprender o orgulho. Evoluir, portanto, não é tentar mudar o próprio roteiro, é compreender o sentido da própria prova. Não é que corrija o destino, mas que ilumina a consciência. E isso traz consequências das boas. O planejamento de todo espírito vem na esperança que tem na visão do seu futuro, para modificar-se energeticamente. E com isso em mente, escolher determinados compromissos provacionais, que nada mais são do que fortes oportunidades de vencer a si mesmo. Vencer a si mesmo, aprimorar as vibrações de pensamento e adquirir novos valores. As escolhas dão aos espíritos a chance de se reajustar com as leis divinas. Através das escolhas, temos a alegria de reparar as falhas que o passado deixou escritas em nós. O espírito não nasce em qualquer lugar. Isso não é aleatório. O passado interfere de forma progressiva na elaboração do pensamento e na vivência dos atos do espírito. O espírito, ao reencarnar, traz vibrações de esperança que nutrem o seu pensamento de equilíbrio. A existência do espírito tem dois eixos, um formado pelas construções do passado e outro por tudo o que irá realizar, principalmente através dos relacionamentos. E o espírito encarnado é acolhido no ambiente exato que dialoga com as suas necessidades internas. O lar é escola, a sociedade é sala de aula
As relações são livros vivos. Pais não são donos, são companheiros de jornada. Educadores não moldam almas, eles acompanham processos. Tudo, absolutamente tudo impulsiona o espírito para buscar a sua evolução. O ideal é criar ambientes de amor consciente, onde o espírito se sinta seguro para errar, aprender e tentar de novo, sem medo, sem culpa, sem violência moral. Porque ninguém evolui sob ameaça. O espírito floresce onde há acolhimento. O meio que ambienta pode oferecer estímulos ao materialismo, incentivando a se perder nesse campo e assim se conduzir pelos caminhos da avareza, do egoísmo, tanto que até abandona o compromisso firmado antes de nascer. Ilusões que avassalam o pensamento e desviam para outros rumos que fazem o espírito perder a sua oportunidade evolutiva. E assim ele pode ficar à mercê de uma estabilidade emocional, pois no fundo ele sente que o caminho dele está se desviando. Quanto mais cedo ele for esclarecido para educar as suas tendências, modificar os seus hábitos, estimular a sua reforma interior, mais rapidamente poderá direcionar a sua vontade e retomar o seu caminho para aquele objetivo reencarnatório ser alcançado. Conhecer não é acumular informações. Conhecimento verdadeiro é aquele que transforma o sentir. Evolução sem vivência é atitude vazia. Conhecimento sem amor é instrumento perigoso. O saber espiritual precisa descer da mente para o coração. E do coração para as atitudes. É ensinar o espírito a viver valores. Mais importante de saber o que é o bem é sentir vontade de praticá-lo. Então, eu vou ler um trecho aqui do livro do Eurípides Barçanufo. O Espiritismo veio à Terra para organizar o pensamento dos espíritos, ensinando-lhes a viver como espíritos, dando-lhes condição de entender a destinação, sua natureza e fortalecendo o pensamento em relação à vida futura. Ele veio se opor ao materialismo, auxiliar o espírito a conhecer-se melhor, desenvolver suas potencialidades e compreender os mecanismos de evolução. Esse conhecimento se estrutura dentro do Evangelho de Jesus, ampliando seu entendimento e dando razão aos fatos. É uma doutrina de luz, pois através dela despertamos a consciência do espírito e compreendemos o ser espiritual que somos. Com ela nos fortalecemos, enriquecemos-nos com as oportunidades que nos oferece de aprender a vivenciá-la. É o conhecimento que vai estruturar a fé. A verdade que o conhecimento oferece ao espírito alimenta-o de coragem, pacifica seu pensamento e estabelece na sua intimidade a confiança e a certeza do amparo e da proteção constante em sua vida. O conhecimento é o eterno repetir da verdade, e a verdade é uma só: amor. Conhecimento sem amor não transforma. Recordar a nossa origem divina é olhar para a criança, olhar para o jovem, para o adulto, olhar para o idoso e reconhecer em cada um deles o ser eterno em construção que somos. Não apressar, não forçar, não rotular, mas empatizar, confiar, amar. Porque todo espírito, quando amado, aprende. E quando aprende, compreende. E quando compreende, se transforma. Mas não existe transformação sem amor. As escolhas coerentes com o planejamento reencarnatório
promovem mudanças de energias, redirecionando-as de forma bela e sublime. Essas alterações são extremamente importantes, mas só poderão acontecer quando o ser compreender a vida do espírito e ter o entendimento das consequências dos atos que realiza durante a encarnação. O planejamento reencarnatório não é um plano determinado, inflexível. Ele pode ser alterado diante das provas escolhidas que o espírito faz. Está determinado o compromisso maior do espírito, e o verdadeiro sofrimento será o abandono desse compromisso. Aí o bicho vai pegar, principalmente quando estiver preso às ambições e desejos materiais. É preciso ter cuidado com o uso do nosso livre-arbítrio, com as nossas escolhas, com as nossas decisões. Porque quanto mais livre a gente faz elas, tanto mais preso a gente fica a elas. Um espírito com vivências difíceis revela um compromisso com grandes mudanças íntimas. A reencarnação amplia a capacidade de amar do espírito. Somos os operários, os artesãos, os artífices das nossas conquistas, dos nossos acertos e dos nossos desacertos. Todos querem mudar, mas poucos compreendem como a mudança se opera. Reforma íntima, reforma íntima, reforma íntima. Mergulhe no seu universo interior. E todos os objetivos de um planejamento reencarnatório congruem no desenvolvimento da vibração do amor. E você, já deu seu exemplo silencioso de quem escolheu amar? E você já botou em prática o seu plano original reencarnatório?